Introdução ao estudo da doutrina espírita, parte 13. As observações acima nos levam a dizer algumas palavras de uma outra dificuldade, a da divergência que existe na linguagem dos espíritos. Os espíritos, sendo muito diferentes uns dos outros sob o ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser resolvida num sentido oposto segundo a posição que eles ocupam, absolutamente como se ela fosse colocada entre os homens alternativamente a um sábio, a um ignorante ou a um mau gracejador. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem é dirigida. Mas acrescenta-se como ocorre que os espíritos reconhecidos por seres superiores não estejam sempre de acordo? Diremos primeiro que, independentemente da causa que assinalamos, há outras que podem exercer uma certa influência sobre a natureza das respostas à abstração feita da qualidade dos espíritos. Este é um ponto capital cujo estudo dará explicação, por isso dizemos que estes estudos requerem uma atenção firme, uma observação profunda e, sobretudo, como de resto em todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. São precisos anos para fazer um médico medíocre e os 3/4 da vida para fazer um sábio, e que se querem boas horas adquirir a ciência do infinito. Portanto, não nos enganemos. O estudo do espiritismo é imenso, toca em todas as questões da metafísica e da ordem social, e é todo um mundo que se abre diante de nós. Deve-se espantar que é preciso de tempo e muito tempo para adquiri-lo? A contradição, aliás, não é sempre tão real como pode parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência variar na definição que dão a uma coisa, seja porque empregam termos diferentes, seja porque a examinam sob um outro ponto de vista, ainda que a ideia fundamental seja sempre a mesma? Que se conte, se possível, o número de definições que deram da gramática. Acrescentamos ainda que a forma de resposta dependente frequentemente da forma da pergunta. Haveria, pois, puerilidade em procurar uma contradição onde não há mais frequentemente senão uma diferença de palavras. Os espíritos superiores não se prendem de modo algum à forma. Para eles o fundo do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição da alma. Essa palavra não tendo acepção fixa, os espíritos podem, pois, assim como nós, diferir da definição que dão. Um poderá dizer que ela é o princípio da vida, outro chamá-la centelha anímica, um terceiro dizer que ela é interna, um quarto que ela é externa, etc. E todos terão razão em seu ponto de vista. Poder-se-ia mesmo crer que, dentre eles, alguns professam teorias materialistas e, todavia, não ser assim. Ocorre o mesmo com relação a Deus. Ele será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a soberana inteligência, o infinito, o grande espírito, etc, etc. E, em definitivo, será sempre Deus. Citamos, enfim, a classificação dos espíritos. Eles formam uma sequência ininterrupta desde o grau inferior ao grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Um poderá dar-lhe 3 classes, outros 5, 10 ou 20, à vontade sem estar por isso em erro. Todas as ciências humanas a esse respeito nos oferecem o exemplo. Cada sábio tem seu sistema e os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Que se aprenda a botânica pelo sistema de Linneu, de Jussieu ou de Tournefort, e ela será sempre a botânica. Cessemos, pois, de dar às coisas de pura convenção mais importância do que merecem para nos prender àquilo que é verdadeiramente sério e, frequentemente, a reflexão fará descobrir, naquilo que parece o mais contraditório, uma semelhança que havia escapado a um primeiro exame.